E aí pessoal, Leon aqui. Na aula de hoje a gente vai falar sobre ângulos na circunferência em graus, em radianos, como fazer a conversão de graus para radianos. Se essas fossem traz. E a gente vai falar também sobre os quadrantes. Então bora começar. Vou começar te apresentando a nossa circunferência, que quando a gente está estudando trigonometria, a gente chama isso aqui de ciclo trigonométrico. Ciclo, e não círculo. E eu vou falar de uma confusão aqui também que a galera faz com o tal do pi. Pi é 180, mas pi não era o 3,14, que não é 3,14, né? Isso é uma aproximação. Vou falar dessa confusão também. Tá aqui a nossa circunferência e a gente tem dois eixos perpendiculares, ou seja, ângulos de 90 graus, essas berolinhas aqui, ó. Aqui, tudo, 90 graus. Aqui a gente tem um ângulo de 0 graus e o sentido positivo para a gente é esse. Beleza. Então a gente vai falar primeiro dos ângulos em graus, depois a gente vai falar em radianos. Acho que isso é tranquilo, né? A angulação a gente pode pensar como uma abertura, né? Então, estava fechado, abriu de um ângulo, vou chamar de θ. Então a gente vem até aqui, quando a gente abrir e chegar nesse ponto aqui, a gente tem um ângulo de 90 graus. Então se a gente continua, a gente vai chegar nesse ponto aqui, a gente tem um ângulo de 90 mais 90, 180. A gente continua a nossa trajetória até chegar aqui, 180 mais 90, 270 graus. A gente chega aqui, 360 graus. Então, repara que esse ponto, ele é o mesmo para 0 graus e 360 graus, né? Então, outra volta, eu vou chegar aqui, 720. Então você vê a natureza cíclica dos ângulos na circunferência. Tá certo. Agora vamos falar desses mesmos ângulos em radianos. Só que antes da gente falar disso, vamos desfazer uma confusão aqui e a gente vai falar o que é radiano. Radiano é um ângulo. O que que se diz, né? Π é igual a 180 graus. Tudo errado. Entre aspas. Na realidade, para essa frase ficar correta, a gente precisa corrigir acrescentando radianos. Então, π radianos, sim, igual a 180 graus. Se você está falando que uma coisa é igual ao número, quer dizer que tudo isso aqui é número. Porque π é um número irracional que a gente aproxima por 3,14. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas substituições. Eu vou substituir 3,14 reticências radianos igual a 180 graus. O que eu vou fazer? Eu vou isolar radianos. Então, uma manipulação algébrica simples, né? Então, radianos, que é isso, é igual a 180 graus dividido por π. Ok? Quando a gente fizer essa conta, a gente vai chegar no valor aproximado de 57,2 graus. 57,2 graus. Se você quiser saber o valor exato de radiano é esse, né? Esse é o valor exato. Mas esse aqui, ó, é o valor aproximado. Tá certo? Então, o que eu tô te falando? O π é aquele número, 3,14. Isso me confundia, né? E o radianos é isso. Então, você vai pegar um número, multiplicar por um ângulo, você vai ter esse ângulo. Vamos fazer um negócio aqui rapidão. Vamos multiplicar 57 por 3, só para você entender melhor. 3 vezes 7... 21, 3 vezes 5, 15. Ó, 1,7. Então, ó, pra você ver, quase 8. É porque eu arredondei o para 3 e os 57, blá 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 para 57. Então, já fica com essa parada. Então, continuando. Seguinte, agora eu quero saber esses ângulos em radianos, esses mesmos ângulos. E eu não vou desenhar isso aqui de novo, né? Vamos colocar aqui alguns ângulos. Então aqui a gente tem 0 radiano. Eu vou escrever assim, né? Π rad, 180 graus. Mas ali agora a gente vai omitir o rad. Vamos colocar só o π, mais para dar uma limpada na anotação. Mas quando a gente estiver falando de ângulo, sempre pensa que é radianos. Sempre não, né? Cuidado aí. Então a gente viu que até aqui é π, né? Porque aqui é 180 graus. Então, π. Aqui é o meio do caminho, né? Então é a metade. π sobre 2. Agora, daqui para cá, eu tenho π, vou somar π sobre 2. Vamos fazer essa conta? π, que é aqui, mais meio de π.
Como é que fica isso? Tira MMC, vai dar 2, né? Divide pelo de baixo, 2. Multiplica pelo de cima. Copia o sinal. 2 dividido por 2, 1. Vezes o de cima, o de cima. Então, 3π sobre 2. Então aqui, 3π sobre 2 radianos. Quando você somar daqui para cá, mais 90, né? 90 graus, que é π sobre 2. Então você vai ter 3π sobre 2 mais π sobre 2, 4π, né? Denominador igual, sobre 2, 2π. Então, 2π. Do mesmo jeito que a gente pensou com o outro, 4π, 6π, né? E vai. Cada 2π você tem uma volta. Eu vou deixar na descrição uma aula sobre arcos côncavos e primeira determinação de um ângulo. Como que a gente calcula isso? Tá certo. Então aí a gente tem os principais que a gente precisa. E agora a gente vai ver como que a gente faz, por exemplo, para converter de graus para radianos e de radianos para graus. Vamos fazer? Bora lá. No final, eu vou dar uma dica, né? Eu vou dar uma dica de um raciocínio bem legal, matemático, que a gente pode usar nesse caso, e você pode usar para tudo. Você pode usar no supermercado, você pode usar para comprar cerveja mais barato, né? Para pagar mais barato, fazer a conta certa para comprar sua cerveja e por aí vai. Eu só bebo latinha. Então, vamos lá. Vamos supor, então, que eu tenho aqui, que esse ângulo aqui ele é de 30 graus, e eu quero saber quanto que isso é em radianos. A gente pode simplesmente fazer uma regra de 3 e tá feito. Então eu quero passar 30 graus, quero colocar isso na unidade de radianos. Bom, galera, se tá gostando, né, já coloca o like aí, importante. Você vai morrer. Ajuda bastante. Então é o seguinte, a gente sabe, a gente quer colocar isso em radianos, vou colocar aqui, x radianos, né? Então, quantos radianos equivale a 30 graus? Então vamos fazer o seguinte, a gente sabe que 180 graus está para π radianos, ok? Bem, então 30 graus está para quantos radianos? Não é essa a pergunta que não quer calar. Radianos aqui você pode simplificar, né? Então a gente faz o produto cruzado mesmo. Então vai ficar 180 graus vezes x, né? Esse aqui, ó, igual a 30 graus vezes π. Então aqui eu vou passar esse 180 dividir, mas pode cortar, né, esses zeros aqui, né, e simplificar 3 com 18 vai dar 6 embaixo, né? Em cima fica 1, embaixo fica 6, ok? Portanto, 30 graus é igual a π sobre 6 radianos. Essa é a nossa resposta. Só isso. Vamos inventar aqui vamos pegar um ângulo esquisito aqui, né? Porque esse ângulo de 30 graus a gente está cansado de ver. Vou pensar, eu não anotei, né? Vamos pensar no ângulo de 42. Melhor, 42,5. 42 graus e meio, olha só. Eu quero saber quanto que é 42 graus e meio em radianos. Vamos fazer essa conta? Então bora lá. Mesma coisa, né? Então, eu vou fazer que 180 graus está para π. Então, eu quero saber 42,5 graus está para x. Eu não vou colocar o radiano, porque eu já sei que vai cortar. Gente, mesma coisa. Produto cruzado. Então, 180x, vou tirar os graus ali, é igual a 42,5 π, ok? Então, x é igual a 42,5 π sobre 180. Dica, tem meio aqui? Se eu dobrar em cima e embaixo, eu vou ter números inteiros. 42,5 vezes 2 vai dar 84 mais 1, que é 85. Então vai ficar 85π sobre 360. Beleza? Usei fração equivalente. Fração equivalente é um conceito muito poderoso. Aqui dá para dividir em cima e embaixo por 5, né? Quanto dá? Aqui vai ficar 17π sobre 72, se eu não estiver enganado. É isso? Isso, 72 radianos. Então, esse ângulo aqui é igual a 17π sobre 72 radianos. Essa é a resposta. Então, assim, não precisa ficar um troço todo bonitinho. Ficou bem esquisito, inclusive, né? Certo? Agora vamos fazer no caminho contrário, né? Vou inventar um ângulo qualquer aqui, em radianos, né? Então, eu tenho um ângulo lá de, sei lá, vamos colocar 11π sobre 3 radianos, e eu quero passar isso para graus. Quantos graus? Esse está bem mais fácil, né?
Para passar para graus, troca o π radianos por 180, né? Então, vai ficar 11 vezes 180 sobre 3. Você multiplica primeiro, depois divide. Melhor dividir antes, né? É verdade. Então vai ficar 11 vezes 18 por 3, 6. Com esse zero. Então vai dar 66. Com esse zero, 660 graus. Aqui no caso, esse exemplo aí que eu pensei agora, mas ele vai ser bom para eu falar a última coisa que eu queria falar antes da manhã que eu falei que eu ia passar para vocês. Então é o seguinte, o que é 660 graus? 360 graus mais 300 graus. Então significa que esse ângulo começa aqui, dá uma volta e depois anda mais 300 graus. Então ele vai parar tipo aqui assim, mais ou menos. Aqui mais ou menos, né? 300 graus. Pensando nisso aqui. Ok, falta 60 para fechar um ciclo. Então esse ângulo ele está no quarto quadrante e é disso que eu quero falar. Então aqui no ciclo trigonométrico, a gente divide ele em 4 setores de 90 graus cada um, e cada um desses setores a gente fala que é um quadrante. Então aqui, ó, a gente tem o primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante, ok? É importante, né? Esses ângulos aqui, ó, π sobre 2 ou 90, né, que é a mesma coisa. O π ou 180 já saiu da tela aí, né? O 270 e o 360 e por aí vai, eles não estão em nenhum quadrante, tá? Então, o quadrante, ele é esse intervalo aqui aberto, né? Esse ponto não entra nem esse. Então, o quadrante, ele não inclui 0 grau, 90 graus, 180 nem 270. Tá certo? Então, é isso que eu queria falar. E por último, para fechar, eu quero saber o quanto um ângulo é em radianos. Na verdade, é uma regra de 3, mas você está pulando um tanto de pedaço, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer aqui e você confere aplicando a regra de 3 e me fala se deu certo. Fala se quiser, né? Não quiser falar também, não precisa. Vamos lá. Eu tenho um ângulo de 180 graus. A gente sabe que 180 graus é π radiano, mas vamos supor que eu não sei. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dividir por um valor que é o π radianos. Então, que é 180. A gente sabe, mas não sabe. Quando eu fizer essa conta, quanto que dá isso? 1. Né? Então eu vou ter 1 π radiano, ok? Aí você pode falar uma coisa estúpida. Exatamente. Calma. Eu tô brabo. Se ao invés de 180 fosse 360, eu teria 2 π radiano. O que eu quero te dizer? Quando você quiser converter uma coisa que está em graus para radianos, você vai pegar esse ângulo, dividir pelo total de π radianos, só que em graus, que é 180, e multiplicar por π. Porque quando você divide uma coisa pela outra, você está falando quanto aquela coisa é da outra. Por exemplo, se eu colocasse 90 aqui, essa conta daria meio. Então você ia pegar meio vezes π, que é π sobre 2. Então, para fechar, 250 sobre 300. Então, eu quero saber 250 graus em radianos, tá? Então vai ser 250 sobre 360, não, né? 180. Ah, bom. Sobre 180 vezes π radianos. Então, simplifica, você vai ficar com 25 π sobre 8. Então, 25 π sobre 18, eu falei 8, mas é 18 radianos. Então, faz aí por regra de 3 e me fala, 250 graus é igual a 25 π sobre 18 radianos. Precisa fazer sempre a regra de 3. Ó, depois dessa aula aqui, provavelmente você vai estudar sobre arcos côngruos e primeira determinação positiva de um ângulo. Então dá uma olhada nesse vídeo, que é uma aula completa sobre esse assunto, beleza? E confere se você está inscrito, tá certo? Bom, então é isso. Um abraço. Tchau.